Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Frederico Neves. Sejam bem-vindos ao GTR 42. GTR 42, que ocorre dessa vez aqui em São Paulo, no meio da Semana de Infraestrutura da Internet do Brasil, evento do Comitê Gestor NIC-BR. Esse evento é patrocinado pelo Google, NTT Communications, Abranet, Netflix, Fonnet Precision, CG Telecom, Huawei e Brocade. Bom, como é de costume nos eventos do GTR, o material, para quem está assistindo a gente remotamente, está disponível no servidor FTP do Registro BR, então ftp-registro.br. Você vai encontrar o material em /pub, /GTR, /GTR42, as apresentações estão numeradas, tá? E, sem mais delongas aqui, a gente já vai para o primeiro apresentador de hoje. A gente vai ter o Ricardo Patara, do NIC-BR, falando sobre geolocalização IP e onde está o problema. Tá. Para interagir com o pessoal aqui, com o apresentador, para quem está remoto, pode fazer perguntas pelo endereço de e-mail gtr@registro.br e também pode enviar tweets. Qual é o endereço, Adriano? GTR-GTS. GTR-GTS. Patara, por favor. Obrigado, Fred. Bom dia. Primeiramente, agradecer à comissão de programa por ter aceito essa apresentação. Eu sou Ricardo Patara, como o Fred comentou, trabalho para o NIC-BR, mas algumas notas prévias. Essa apresentação é uma apresentação pessoal, não estou aqui representando o meu empregador, o NIC-BR. Nem tampouco sou um especialista, algumas observações que eu venho fazendo a respeito desse tema, relacionado também com o nosso trabalho, como o NIC-BR é um registro nacional de endereços IPs, a gente faz alocação de blocos de endereço, a gente recebe muita consulta, e às vezes até queixas de blocos que sistemas que fazem geolocalização indicam uma localização geográfica que não é que de fato o usuário está aonde o usuário está realmente conectado. E eu não estou aqui querendo propor uma solução, senão que apresentar esse problema e fomentar para que a gente tenha discussões a respeito do assunto e tenha um pouco mais de informação também sobre possíveis causas do problema e onde a gente pode tentar solucionar. Algumas definições, o que é, se a gente procurar aí definições semânticas da palavra, geolocalização, coordenadas que identificam a localização geográfica de um objeto, de uma pessoa, mas também, muitas vezes, é utilizada como expressão para identificar o sistema que faz esse processo de, dado alguma informação, obter, então, como resposta a coordenação geográfica, a localização geográfica daquele objeto, daquela informação. Entrando já na apresentação, no tópico da apresentação, para que utiliza? No cenário de internet, a gente utiliza muito, ou alguns sistemas utilizam muito esse processo de localização com base no endereço IP. E para que é utilizado? Existem usos válidos, interessantes para essa tecnologia, e aqui alguns deles que eu coloco, e a gente vai explorar um pouquinho também depois exemplos de uso. Marketing, ou geomarketing, essa expressão também é encontrada em algumas literaturas, que é o seguinte, bom, não vou entrar em detalhes porque a gente depois vai ter explicação do que seria, mas também direcionamento de conteúdo, controle de acesso e, em alguns casos, segurança. O resultado que eu vou apresentar aqui é que nem sempre é o que se espera. Então, aqueles que estão fazendo uso dessa tecnologia para marketing, direcionamento de conteúdo, pode estar causando problemas para os seus usuários ou para os seus clientes, porque nem sempre o resultado é o que se espera. E aí, talvez a indústria tenha que se adaptar, porque o cenário que nós vivemos hoje já
tem alguns problemas e esses problemas podem se intensificar com a terminação ou esgotamento de IPv4, aí a gente começa a ter utilização de sistemas de tradução, NAT, CGNAT, que podem causar intensificação nesse problema. Mas vamos lá, o que é geomarketing? É a ideia de você colocar propaganda direcionada de acordo com a localização, e nesse caso a localização do terminal, localização do computador que está conectado à internet. Então, obtém-se o endereço IP daquele terminal, daquele computador, faz-se alguma lógica e tenta devolver ali uma propaganda direcionada, uma informação com base na localização que se obteve a partir daquele endereço IP. A ideia é colocar informação que seja mais interessante, né? Se eu estou numa determinada cidade e tem condição e aquele sistema que eu estou acessando me dá informação de propaganda, de produtos, de serviços naquela cidade, pode ser mais interessante do que receber propaganda de uma cidade de onde eu não me encontro, que está distante, ou de informações que não são interessantes. Alguns possíveis usuários, né, que a gente vê, propaganda, empresas de turismo, então se eu estou acessando um portal numa determinada cidade turística, eu posso ali receber informações de passeios, de informações naquela cidade, ou se recentemente eu fiz consulta e isso aí já foge um pouquinho, mas só um detalhe, isso aí é informação de cookies, eu já fiz uma consulta de uma passagem, de uma viagem, quando eu acesso um site eu posso ter informações relacionadas com aquele tipo de consulta, mas isso aí foge um pouquinho. Mas vamos lá. Aqui alguns exemplos. Então, isso aqui é uma cópia da tela do meu celular, quando eu estava acessando o Twitter, e ali tem uma propaganda, Mastercard Uruguai. Então, quer dizer, ele identificou que eu estava no Uruguai e me deu uma propaganda direcionada. Mas aí o problema é o seguinte, que eu não estava no Uruguai, eu estava na Costa Rica. Isso aqui foi na semana do LACNIC, eu estava na Costa Rica. Por alguma razão, e aqui eu estou destacando os problemas, quer dizer, tem aí a ideia de utilizar para geomarketing, uma propaganda direcionada, mas aqui é quando falha. Então, eu estava na Costa Rica, mas, por alguma razão, esse sistema de propaganda dentro do Twitter achou que eu estava no Uruguai. Aqui um outro exemplo, também do Twitter, uma propaganda de um produto de higiene, falando que eu estava no Uruguai. Esse caso é interessante. Eu também essas telas aqui, quando eu estava na Costa Rica, no evento do LACNIC, acessei aqui a página de um provedor de informação e ali no canto esquerdo para vocês algumas propagandas. Aí eu vou destacar. A propaganda de cima, que eu destaquei em amarelo ali, está ok. Ele me faz uma propaganda da Costa Rica. Era uma organização financeira, mas logo abaixo ele traz uma informação de clima, só que a informação de clima está me dando informação de Montevidéu. Então, é um exemplo mais drástico de como as coisas podem sair do controle. No mesmo sistema, numa mesma página, eu tenho ali duas informações, uma está ok, funcionou, a outra totalmente incorreta. Mas depois a gente vai ver por que ele pode estar dando essa informação que eu estava no Uruguai, quando, na verdade, eu estava na Costa Rica. Um outro possível uso para esse sistema de geolocalização, direcionamento de conteúdo. Então, se eu acesso um portal global, que tem ali diferentes conteúdos de acordo com a cidade, com o país que eu acesso, ele pode dar informações, notícias, de acordo com a localidade que eu me encontro, né? Informações no idioma do leitor, meu idioma, de acordo com o país em que eu me encontro, é de uma determinada língua, ele vai me tentar direcionar o conteúdo no idioma que eu entenda. Notícias, novidades, também relacionadas à localização. E aí, exemplos, portais, sistemas de informação meteorológica, como a gente já viu, sistemas de emergência. Mas vamos lá, outros exemplos aqui interessantes. Novamente, eu estava na Costa Rica. Essa apresentação eu fiz no LACNIC, por isso que eu estou utilizando vários exemplos de lá. Então, aqui, essa tela aqui do meu celular, com informações no serviço do provedor do sistema operacional do meu celular, me mostrando informações lá de Costa Rica. Tá ok, beleza. Então, isso aqui é conteúdo direcionado. Então, ele me identifica aonde eu estou e me dá informações que possam ser úteis. Passeios, informações meteorológicas.
Mas na mesma rede, logo minutos depois, ele já me identifica numa outra cidade, nos Estados Unidos. E aí, também informações que poderiam ser interessantes, mas não no meu caso, porque eu não estava nessa cidade. E aí, inclusive, se eu acessasse o mapa, ele me dava que eu estava em Indianápolis, mas, novamente, eu estava na Costa Rica. Aqui um exemplo que eu tinha colocado, mas esse aqui é mais interessante, porque é de segunda-feira. Eu estava aqui no evento, estava no evento do IXBR, tinha acabado de me conectar à rede local, e ele achou que eu estava em João Pessoa. Então, ele me deu informações de clima de João Pessoa, e também, se eu abrisse o mapa, ele me localizava como sendo lá no Centro de Convenções de João Pessoa. Depois a gente vai ver por que isso aí pode ter acontecido. Controle de acesso é um outro possível uso para esse sistema de geolocalização, quando você quer restringir o acesso a um determinado conteúdo, seja por controle de direitos autorais, que você quer restringir que somente um público de uma determinada região acesse aquele conteúdo. Jogos, streamings de vídeo, música. E aqui é um exemplo. Nesse caso, eu não consegui simular nenhum problema, mas um exemplo, eu estava fora dos Estados Unidos e tentei acessar um canal de televisão americano, que tem ali seu conteúdo online. Ele não me deixou porque esse conteúdo é restrito a pessoas que estejam localizadas nos Estados Unidos. Finalmente, um outro possível uso para sistema de geolocalização é para segurança. Então, se eu quero restringir que os usuários do meu sistema, do meu site, estejam também numa determinada localização, numa determinada localidade, eu posso fazer o uso desses sistemas para identificar que aqueles acessos que chegam vêm de IPs naquela região que eu aceito e restringir tráfegos legítimos ou não. E também em sistemas de emergência, em situações de emergência. Vamos imaginar, já teve amigos que comentaram que sob ataques de DDoS, sabendo que o seu público naquele sistema se restringia, por exemplo, a usuários no Brasil, eles, para tentar diminuir o volume de tráfego que chegava ali naquele sistema, filtrou tudo que não era do Brasil. Foi uma situação de controle necessária naquele momento, mas é um exemplo de possíveis usos para sistemas de geolocalização, IP. E aí, como que é feito? Bom, como eu comentei, nesse caso específico, a gente tem como informação de entrada o endereço IP daquele terminal, daquele computador que está acessando um determinado sistema, e com essa informação, faz consulta a alguma base de dados, são várias e distintas bases de dados, e ali eu obtenho uma coordenada geográfica, latitude, longitude, ou então, inclusive, já a cidade, o país, em alguns casos mais específicos, até o endereço postal, rua, possível endereço postal à rua, também em seguida de cidade, estado e país. São diferentes bases de dados, algumas mais específicas, mais precisas, outras mais genéricas. Essas bases de dados são variadas e os mecanismos para a construção dessas bases de dados, para coletar informação e construir essas bases de dados, também são variados. A maioria deles, algoritmos e processos privados, secretos, que não são públicos. Essas empresas que montam essas bases de dados vendem isso daí como produto, como serviço, e é claro que tem ali um controle de propriedade em relação ao software, ao algoritmo que é utilizado. Então, eles não abrem que tipo de informação eles coletam para montar essa base de dados. Mas, de uma forma geral, a gente consegue identificar algumas maneiras de montar essas bases de dados, e muitas delas fazem uma combinação de diferentes informações. Quais são essas informações? Uma das primeiras poderia ser, e isso que gera muita dúvida, a informação que está no RUIS dos registros de internet regionais ou de registros de internet nacionais. Quando se faz uma alocação de endereço IP, de um bloco de endereços IPs, as informações da empresa que recebeu aquele bloco e seu endereço postal, o endereço postal do seu principal escritório, fica registrada nessa base de dados, que ela é pública. E, além disso, essas organizações, os registros de internet, publicam uma informação, de certa forma, conhecida no sistema
público FTP, onde é possível também identificar um determinado conjunto de endereços e o país aonde ele estaria em uso, onde ele estaria associado. Mas essa informação não é a mais precisa, porque se a gente pensar numa empresa dentro do Brasil, um provedor de internet nacional, regional, ele pode ter a sede numa determinada cidade, mas os seus clientes espalhados no estado ou no próprio país. Então, a gente não vai ter uma informação tão precisa de identificar exatamente a cidade, por exemplo, onde o usuário está conectado. Mas é uma informação que pode ser utilizada. Em alguns casos, a gente vai ver alguns exemplos. E aí, associado a essa informação, na época que eu estava lá na Costa Rica, no evento do LACNIC, fiz consulta em alguns desses sistemas, utilizando o IP. E, nesse caso interessante, que é IPv4 e IPv6, tem sistemas que já identificam a localização IPv4 e IPv6. E aí eles me davam que eu estava em Montevidéu. E isso aqui pode explicar também por que daquela propaganda lá no Twitter, que eu estava em Montevidéu, aquela propaganda meteorológica num site de conteúdo, um portal que me deu informação de meteorologia de Montevidéu. O que pode ter acontecido? Uma suposição minha. Essa rede IP que o LACNIC utiliza nos seus eventos, ela fica desativada por um tempo. Eles usam especificamente essa rede nos seus eventos. Os eventos acontecem 2 vezes por ano, então, durante 6 meses de um intervalo de um evento para o outro, essa rede fica desligada. Então, pode ser que outros sistemas que façam uso, por exemplo, de informação de roteamento, não tenham ali uma informação mais precisa e acabam recorrendo a uma informação que não é a mais precisa, mas pode servir de alguma coisa, que é essa informação do RUIS. Então, aquele bloco IP que estava sendo utilizado no evento do LACNIC na Costa Rica estava desativo desde o evento de outubro, desde o evento de maio desse ano. Então, pode-se ter perdido ali informações de roteamento, que esses sistemas, essas bases de dados fazem uso, recorreu-se, então, à informação do RUIS. É uma suposição minha. Existem também acordos comerciais. Isso aqui foi uma surpresa para mim quando eu comecei a pesquisar esse assunto. Empresas que vendem informações de clientes ou de usuários que acessaram seus sites, vendem essa informação para empresas que compilam essas bases de dados. Que tipo de informação? Informação de pesquisa. Então, empresa que faz pesquisa de cliente, e ali o cliente coloca os seus endereços pessoais e também a sua cidade, o estado, o país onde ele se encontra. Esse sistema ele consegue, então, identificar qual que é o endereço IP que aquele cliente acessou o seu site de pesquisa, as informações que ele coletou, e ele vende essas informações. Isso aqui foi uma surpresa para mim, porque nem sempre essa possibilidade que as suas informações vão ser vendidas está pública naquele sistema. Sistema de meteorologia, às vezes você vai num determinado site que provê informação de meteorologia, você coloca lá a cidade que você se encontra, que você quer a informação específica da sua cidade, eles também coletam o endereço IP de onde você se conectou e que informações você solicitou e acabam vendendo essa informação. E uma outra terminologia que eu encontrei, esses guesstimates, ou estimativas, onde esses sistemas fazem uma compilação de várias fontes, e isso daqui possivelmente é o mais utilizado, tem um nível de confiança bastante interessante, que são triangulações com probes. Então, essas empresas colocam probes, ou eles chamam de landmarks, na rede, distribuídos em diferentes redes, e aí quando eles têm que identificar a localização de determinado endereço IP, esses probes fazem triangulações de ping, de RTT, contra esse endereço IP do cliente, da vítima, compilam essas informações e fazem umas estimativas da possível localização desses IPs. Então, trace routes e pings. E também informações de rede vizinha. Bom, se eu sei que uma determinada rede está numa localização e eu encontro vizinhas em termos de roteamento, um determinado IP que está próximo, vizinho, em termos de roteamento, eu posso estimar a sua proximidade também em termos geográficos.
E, finalmente, uma outra possibilidade, e isso daqui explica alguns casos que eu mencionei, são coletas de dados de informação, principalmente de dispositivos móveis, que tem ali embutido GPS, sistema de GPS. Então, os sistemas operacionais desses dispositivos conseguem capturar essa informação utilizando GPS ou então as informações dos access points e também das estações rádio base celular e remetem essa informação, seja para o dono do sistema operacional, seja para aplicativos que estão rodando no seu celular, e eles vão compilando essa informação. E essa informação acaba sendo bastante precisa, porque eles têm ali um alto grau de confiança no sistema de localização do dispositivo móvel, seja por GPS ou por das estações rádio base. Essa informação acaba tendo um valor considerável, desde que você tenha condição de capturar. E aqui pode explicar também, uma outra suposição, nesse caso minha, de por que o meu celular aqui no começo da semana, me localizou em João Pessoa. O que acontece? Os access points que estão aqui são do NIC-BR, e ele utiliza esses access points nos seus eventos. Então, esse access point especificamente esteve em João Pessoa, num evento há um ano, que eu confirmei com o Marcelo Gardini, que trabalha conosco. Ele esteve em João Pessoa, num evento lá. Então, possivelmente, celulares se conectaram àquele access point, sistemas que estavam dentro do celular capturaram qual que era o MAC address do access point ao qual estava conectado, obtiveram informações geográficas, seja por GPS ou por algum outro sistema que estava rodando no celular, e mandaram aquela informação para o desenvolvedor do aplicativo específico ou do sistema operacional. Esse access point moveu de lugar, ele está agora aqui, mas alguma base de dados ainda tem referência, que aquele MAC address esteve associado a alguma posição geográfica fora daqui. Explica tanto o caso de João Pessoa, que me mostrou o Google me mostrando informações de temperatura, de informações de João Pessoa, como também quando eu estive na Costa Rica, em algum momento eu mostrei uma tela ali de uma informação de Indianápolis. Eu imagino que, nesse caso específico, no caso do LACNIC, empresas que fazem patrocínio, e uma das empresas que faz patrocínio fornece lá o access point. Possivelmente aquele access point foi utilizado, ou alguns deles esteve em algum momento fora do Brasil, fora da Costa Rica, nos Estados Unidos, e também alguma base de dados identificava aquele MAC address associado a uma outra localização que não a Costa Rica. Bom, resumindo, como eu havia dito, não é minha ideia aqui apresentar, olha, temos uma solução para esse problema, mas não assim somente identificar, olha, a solução é interessante, é útil, mas tem problemas e a gente tem que estar ciente. Como usuário, mas também como provedor. A gente no NIC-BR recebe reclamações, olha, meu bloco não está funcionando, vocês precisam fazer alguma coisa, limpa aí, atualiza alguma base de dados, atualiza o RUIS. Não está nas nossas mãos como provedor de registro dessas informações no RUIS. Mas são diferentes bases, e aí que está um problema. Eu, como usuário internet, para quem que eu reclamo? Eu vou reclamar para o meu provedor, vou reclamar para o provedor de informação que está me dando uma informação não correta, mas esse cara, não é ele que decide isso, ele tem que reclamar para uma outra instituição, que é aquele que provê a base de dados com essas informações que associam o IP a uma posição geográfica. Como eu havia dito, CGNAT e outras tecnologias de tradução podem intensificar o problema, né? A gente vai ter grandes concentradores numa determinada localização, um grande volume de clientes dispersos no país ou em regiões menores, mas todos eles saindo como se estivessem utilizando o mesmo endereço IP, estando em localizações geográficas distintas. Vamos ter informações de alguma forma velhas, uma vez que se intensifica a transferência de endereços IPs. Então, um determinado bloco IP foi utilizado por um tempo, bases de dados compilaram informações associadas com a geolocalização daquele endereço IP, que depois deixou de ser utilizado e foi transferido para outra instituição e passa a ter um uso em outra localidade.
e leva-se um tempo para que essas bases de dados, distintas bases de dados, se atualizem, utilizando seus diferentes mecanismos de atualização, de compilação das informações. E aqui, o que eu havia dito, o grande problema, o impacto que tem no usuário final, que é o ponto mais fraco nessa cadeia. Então, ele está utilizando uma informação, a informação que chega para ele não é a melhor, e algumas vezes traz impacto efetivo. A gente ouviu aqui muita coisa de propaganda, de informações que talvez não sejam as mais relevantes, mas se ele tenta acessar um conteúdo que lhe interessa, se ela seja um filme, uma música, e ele quer algo localizado na sua região, e talvez ele não consiga. Como é que ele vai reclamar? Para quem que ele reclama, né? E ele não tem uma forma de resolver isso daí rapidamente. As atualizações, nem todas as empresas têm mecanismos públicos claros de como fazer essa atualização, e nem muito menos quanto tempo se leva para recompilar essas informações. E, enquanto isso, o usuário, novamente o ponto mais fraco nessa cadeia, tem que conviver com problemas e muitas vezes não conseguir acessar aquilo que ele deseja. Vamos imaginar, ele está num país, o provedor de televisão dele, de filmes, oferece lá um filme, um conteúdo digital para ele, mas ele não consegue acessar, porque aquele provedor identifica ele como fora da localização permitida para acessar aquele conteúdo. E até que aquela informação seja atualizada, ele fica sem acesso. E ele não tem culpa, ele não tem como fazer nada. Ele pode reclamar para o provedor, mas o provedor tem que reclamar com outras instituições que não tem um compromisso, não tem aquela relação de cliente-servidor. O provedor vai reclamar para alguém, mas quem comprou a informação daquela base de dados foi o provedor de informação. Então, não existe ali uma forma de cobrança direta. Olha, eu estou pagando, eu quero que você arrume. Não, quem está pagando por essa informação, por uso da minha base de dados, não é você, mas é o provedor de conteúdo. Então, existe aí um problema a ser resolvido. Uma das sugestões, num painel que a gente fez lá na Costa Rica sobre esse assunto, eu achei bastante interessante, seria a instituição de alguma clearing house, onde as pessoas possam centralizar ali as queixas ou solicitar atualizações e que esses diferentes provedores de informação consultem e possam ali disparar os seus algoritmos para atualizar aquela informação de uma forma mais rápida. Acabei me adiantando um pouquinho, falta de clareza onde solicitar informação. E aquilo que eu comentei, isso que é um grande problema, não há uma relação direta entre aquele cliente-servidor, entre o que é afetado e quem fornece a informação de fato de geolocalização. Algumas possibilidades, aquilo que eu falei, clearing house, tem um draft interessante, que já foi publicado há um certo tempo, mas ainda continua como sendo draft, que propõe o controle dessa informação para quem de fato utiliza. Então, o provedor de acesso colocaria ali numa informação pública conjuntos de endereços IPs e a localização onde aqueles endereços IPs estão sendo utilizados, e essa informação poderia ser consultada por diferentes instituições que fazem uso desse tipo de serviço de geolocalização e teriam informações corretas de quem de fato está utilizando, de quem de fato está provendo acesso. E não dependeria desses outros mecanismos distintos e variados que podem ter falhas, como a gente viu, mas é claro que isso é uma ameaça, de certa forma, a esses negócios que ganham dinheiro com esse tipo de algoritmo e de base de dados. Essa referência aqui para o draft, quem tiver interesse, depois vocês podem pegar na apresentação. E era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. A gente tem que aguardar ao redor de uns 15 a 20 segundos para o pessoal que está remoto, mas... Leandro. Só um instante, Leandro, o microfone não está aberto. Não. O microfone ali, pessoal. Alô? Tu chegaste a fazer alguma análise ou ver alguma análise das bases de georreferenciamento que existem? A gente fez um teste aí. Eu vi. Davam muitas diferenças. Ou seja, 2 ou 3 bases que tinham algum dado factível, se não blocos que a gente tinha do Rio Grande do Sul apareciam todos no Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Por questão de registro. Chegaste a ver as bases de dados? Não.
Não, especificamente eu não cheguei a analisar nenhuma base de dados para confrontar esse tipo de informação, como vocês fizeram um trabalho muito bom na apresentação no XBR. O meu ponto de vista foi do lado do cliente mesmo, ou seja, eu como cliente, que informação que me chega e quais são as situações que vêm de erro. Eu não cheguei a fazer uma análise das bases de dados. Uma outra coisa é a respeito de, como tu estava mesmo fazendo ali, tu chegou e deu uma olhada na parte exatamente do Carrier Grade NAT, né? Que se a gente pegar empresas aí, tipo Vivo e outras, eles fazem um NAT saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, e a impressão é que dá é que esse tipo de solução para marketing inviabiliza totalmente. Tu chegou a fazer parar para pensar sobre isso? Que tipo, usar GeoIP em cima de IPv4 é algo que não vai mais funcionar. Eu não cheguei a fazer um estudo, que inclusive não teria os mecanismos técnicos para fazer esse tipo de estudo, mas é um dos pontos que a gente vê na literatura e de fato acontece, principalmente no mundo celular. A gente tem aqueles gateways de internet centralizados em 3 ou 2 pontos num país, no caso no Brasil, e os clientes do país inteiro saindo de 1 ou 2 IPs, ou conjuntos de IPs localizados em 2 capitais ou 3 capitais no Brasil. Então, isso realmente é um problema. Dá a impressão que essa pode ser um bom incentivo para o pessoal começar a usar V6 logo, né? Obrigado, Patara. Pessoal, a gente tem tempo ainda para mais perguntas. Tem alguma coisa remota? Ninguém? Algum comentário? Então tá, joia. Vamos agradecer o Patara. Obrigado. Ricardo, obrigado.